Começou. Bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui novamente, nesse nosso grupo aqui, que se tornou um grupo que abordará questões tributárias de mês em mês. E o tema escolhido de hoje foi sanções, penalidades tributárias. Eu, Gustavo, Bechara, Daniel, a Raquel, nós vamos abordar questões aqui que são relativas a esse tema. Obviamente que, em decorrência do exíguo espaço de tempo, aí, nós tivemos que escolher alguns temas e vamos abordá-los separadamente. Penalidades tributárias é um tema que é extremamente importante para nós. O Brasil é um dos países que tem o maior número de horas em cumprimento de obrigações acessórias do mundo e, obviamente, que o não cumprimento adequado dessas obrigações acessórias gera penalidades. O nosso sistema tributário nacional também é um sistema extremamente complexo, em função dos conflitos de competência que ocorrem. Os contribuintes muitas vezes não sabem que tributo pagar e esse erro de interpretação gera penalidades que são gravíssimas e muitas vezes ultrapassam os limites que são estabelecidos em lei. Os temas que nós escolhemos para que fossem abordados aqui foram denúncia espontânea, todos os pré-requisitos para que ela seja considerada válida e os questionamentos que foram trazidos pelos tribunais, a necessidade de dosimetria da pena, de se levar em consideração as características pessoais do contribuinte no momento em que a pena é aplicada, o confisco, os efeitos confiscatórios na aplicação de determinadas multas e, por fim, essa decisão do Supremo Tribunal Federal de que o não pagamento de ICMS declarado gera a possibilidade do contribuinte ser preso. Aliás, nós tivemos nos jornais hoje uma notícia, no jornal O Globo, uma notícia de que um grande empresário teria sido preso, aparentemente, eu não conheço os detalhes do caso, mas aparentemente pelo fato de não ter conseguido pagar o ICMS que foi devido em razão das operações que ele realizou. Mas, enfim, sem mais delongas, porque o tempo é curto, vamos começar com denúncia espontânea e eu peço ao Daniel Godinho que faça uma pequena introdução a respeito do tema, para que logo em seguida nós comecemos a conversar aqui a respeito de questões que foram levantadas acerca desse tema. Vamos lá, Daniel. Obrigado, Gustavo. Gostaria de agradecer a Tutoria Jurídica, ao PJT, por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com todos aqui presentes na nossa live, e principalmente com vocês que estão debatendo esses temas importantes, né? Pessoas da mais alta envergadura jurídica. E o tema que me foi e não mais falarmos sobre denúncia espontânea sem a gente tratar do artigo 138 do Código Tributário Nacional. O que dispõe esse artigo, já de uma lei de 66, né? Estamos falando de bastante tempo, e até hoje suscita divergências, dúvidas. Essa lei diz simplesmente, ela trata da sanção premial, ela se aplica no caso do contribuinte que a sua o fisco, porém, antes de qualquer procedimento fiscal, espontaneamente confessou o seu débito, já efetuando o pagamento quando for o caso. E aí começa uma série de discussões sobre a extensão dessa sanção premial, né? E porque a primeira pergunta que surge será que esse dispositivo não seria um estímulo ao descumprimento das obrigações tributárias nos prazos legais? Então, esse é o primeiro ponto que, na visão do fisco, isso seria afastar penalidades, né? A partir do momento em que o contribuinte ou o sujeito passivo, de uma maneira mais ampla, ele deixa de cumprir tempestivamente a sua obrigação, seria um estímulo ao atraso
no cumprimento dessas obrigações. Então, essa é uma questão extremamente interessante, né? Por outro lado, e aí tem uma questão que é a minha visão, que eu antecipo aqui, queria ouvir depois, que o tributo ele é essencial à atividade pública, né? É uma das principais, se não a principal fonte de receitas públicas para custear justamente a atividade pública, tanto do poder legislativo, executivo, judiciário, enfim. E aí o que acontece? O objetivo do direito tributário é regular essa relação entre o fisco e o sujeito passivo da obrigação, seja o contribuinte, seja o responsável, de uma maneira que vise aumentar a arrecadação. Perfeito? Então, o que acontece? A partir do momento que você tem uma sanção premial, é justamente para estimular o cumprimento da obrigação tributária, mesmo que a destempo, sem fazer uso da máquina estatal. Por quê? Porque a denúncia, a espontaneidade, ela se configura no momento em que ela se configura até o momento, melhor dizendo, em que não se inicia a ação fiscal. Então, a partir do momento que tem início um procedimento fiscalizatório, é o Estado que está tendo que despender recursos para cobrar aquele tributo que lhe é devido, né? E isso é muito corroborado pelo artigo 47, no âmbito federal, artigo 47 da Lei 9430, a Lei de Ajuste Fiscal de 1996, que diz o seguinte: a pessoa jurídica, física ou jurídica submetida à ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar até o 20º dia subsequente à data do recebimento do termo de início de fiscalização os tributos e contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo, tá? E, obviamente, que esse dispositivo também suscita dúvida para saber se, de fato, a multa moratória seria uma penalidade ou se teria meramente um caráter indenizatório, né? Como é o caso dos juros moratórios, que seria uma recomposição ao fortuno. Bom, então, isso mostra que o objetivo da sanção premial é gerar arrecadação, ainda que para isso se abra mão de uma parcela de recursos decorrentes da aplicação de penalidades, tá? A questão é muito debatida, né? Então, a questão aqui, a primeira questão que eu gostaria de ouvir rapidamente dos meus colegas é, na visão de vocês, denúncia espontânea seria um estímulo ao descumprimento de obrigações tributárias no prazo legal? Está lançada a pergunta. O que você acha, Alexandre? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Um prazer grande estar aqui com vocês também, mais uma vez, nesse nosso quarteto. Espero que todos estejam bem. Então, com relação à pergunta, eu acho o seguinte, eu acho que o 138 do Código Tributário, ele é nitidamente uma regra de exceção. Ele está ali, ele tem um propósito absolutamente específico. Para mim, é a regra do estímulo à boa-fé. Tá? Na verdade, ele está estimulando a boa-fé do contribuinte. Para que ele serve? Como é que eu enxergo o 138? Para mim, é aquele contribuinte que falhou, ele errou, ele apurou alguma coisa errada, ou ele descobriu tardiamente por meio de uma auditoria dos números dele, né? E aí ele tem toda a possibilidade de boa-fé de refazer os seus cálculos, procurar voluntariamente o fisco, fazer o pagamento, e nesse ponto é por isso que se justifica de forma absolutamente clara a não aplicação de qualquer multa. Tá? Confundir isso com estímulo ao mal pagador, porque ele vai se aproveitar, né, para não pagar os seus tributos tempestivamente, para se aproveitar disso, né, por conta da não aplicação da multa, e aí você tem, como você já falou, a questão da multa de mora, se ela entra ou não no artigo, que para mim também já antecipo que é óbvio que entra, não teria que ter multa nenhuma, eu acho que é um pouco pesado. Você tem o 161 lá, que já prevê a multa de ofício, no caso de inadimplência, então, inadimplemento da obrigação. Então, para mim, resumindo e já passando a bola para vocês de volta, regra de estímulo à boa-fé.
É isso, para isso que serve o 138. Concorda, Raquel? Desculpa, e ainda tem a Selic, né? E ainda tem a Selic, quer dizer, o atraso vai levar ao tributo devidamente corrigido e com juros. Nós estamos falando só de multa. Concorda, Raquel? Eu concordo e eu iria até além. Eu fiquei pensando que, como eu fiquei com a parte mais direito penal tributário aqui, me parece que o artigo 138 do CTN, ele tem uma natureza um pouco híbrida. Porque ele está dentro da lógica do sistema do ordenamento jurídico em relação aos ilícitos tributários de tutelar o erário. Então, aqui o bem jurídico tutelado é o erário. Havendo lesão ao erário, se ela for corrigida, ou seja, se o tributo for pago, não há por que eu insistir nessa punição do contribuinte. Não faz sentido do ponto de vista tributário e nem do ponto de vista do ilícito tributário. Talvez até por isso se tenha uma conexão com a questão da impossibilidade de denúncia espontânea no caso de descumprimento de obrigação acessória, que, desculpa, eu estou adiantando aqui, mas é porque essa segunda pergunta eu não quero estragar, mas é porque eu acho que tem conexão, faz tudo parte de uma mesma lógica, que é a lógica do ordenamento jurídico. Então, não é estimular o não pagamento, pelo contrário, o objetivo é esse, é tutelar a lesão ao erário. E aí, nesse caso, estimular o pagamento. Eu concordo com vocês. Eu acho o seguinte, eu acho que o que se quis proteger aqui é o que na figura do direito penal existe o arrependimento eficaz. Quando você se arrepende em tempo de evitar a prática de um determinado ilícito. A meu ver, o mesmo princípio, o direito penal e o direito tributário, eles são regidos por princípios muito semelhantes. Eu acho que aqui aplica-se o mesmo. O débito, ele passa a ser conhecido por parte da administração tributária em razão de uma notícia que foi dada pelo contribuinte. Ou seja, como o Bechara disse, é o contribuinte que ele demonstra com isso a sua boa-fé e a sua intenção de não praticar qualquer ilícito. Daí a exclusão de penalidades quaisquer que sejam. Quaisquer que sejam. Então, eu acho que, não, de forma alguma, a denúncia espontânea figuraria como um instituto que tivesse, do qual pudesse decorrer algum estímulo ao contribuinte de atrasar no pagamento dos seus tributos. Ele é um instrumento, sim, muito salutar, que é destinado àqueles que não puderam pagar os seus tributos, mas que resolveram, porque passaram a ter condições de fazê-lo, resolveram declarar isso ao fisco e pagar o que devem. Entendeu? Então, acho que é um estímulo ao contribuinte que tem boa fé. Perfeito. Posso acrescentar rapidinho, rápido, que também me ocorreu agora, tem o famoso... Não, está mudo, Bechara. Oi? Estão me ouvindo? Não, estou ouvindo. Estou ouvindo. Então, deve ser algum problema meu, desculpe. Bom, na verdade é o seguinte, tem o argumento, o famoso argumento topográfico, né? O 138, ele está ali no capítulo da responsabilidade por infrações, certo? Então, na verdade, quando você trata tem um artigo lá, tem o 136, 137, fala da responsabilidade objetiva. Quando vem o 138, é justamente uma regra de exceção para excluir a responsabilidade pelo pagamento, né? Quando você está falando de extinção do crédito tributário, aí você já está em outro capítulo, por isso que eu falei do 161, quando você fala da falta de pagamento do tributo, e aí sim com o lançamento de multa de ofício. Então, só para deixar claro o que o CTN quis com isso. Exatamente. Claro. É isso aí, Bechara. Na minha visão... perdão. Eu concordo com o Bechara, porque eu concordo com 99% das coisas que ele diz, mas eu não consegui escutar uma palavra sequer. Eu tentei fazer a leitura labial, mas não consegui. Eu concordo, Bechara. Obrigado pela parte que me toca. Então, na verdade, como eu disse, né, o objetivo do 138 do CTN é evitar que a máquina estatal seja utilizada para perseguir o crédito tributário, né? Isso não significa que haja um estímulo a devedores, até porque você vai ter algum acréscimo que não seja penalidade, né? Então, a ideia, claro que não é essa. E aí a gente entra
dentro ainda do Instituto da Denúncia Espontânea, em algumas searas nebulosas, né? Como, por exemplo, o entendimento do Instituto para tributos sujeitos ao lançamento por homologação, ou seja, para tributos em que o contribuinte ele declara o quanto deve e já tem o dever de antecipar, antes de qualquer lançamento tributário do fisco, o pagamento do tributo, quando, obviamente, há a apuração de tributo a pagar. E aí, o que o STJ falou já no julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos? O recurso especial 9.022 resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar declaração parcial do débito tributário, sujeito ao lançamento por homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral da diferença, retifica antes de qualquer procedimento da administração tributária, noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. Então, vejam, aqui tem um elemento interessante. Há uma condicionante para aplicação do artigo 138 do CTN nos casos de tributo sujeito ao lançamento por uma declaração. Aí eu me pergunto, e se o sujeito simplesmente, numa determinada competência, não fez a declaração e, posteriormente, porém, ao vencimento, mas antes do início de uma fiscalização, ele faz a declaração original intempestiva, caso em que haverá cobrança da multa pelo atraso na entrega da declaração, e paga o tributo apenas com juros e não com a multa moratória. Isso não seria o caso de aplicar o artigo 138 do CTN? Por que o STJ condicionou a aplicação do artigo 138 a uma prévia declaração parcial incompleta? Então, eu queria também ouvir um pouquinho de vocês a respeito desse tema. Eu, particularmente, adianto a minha posição, entendo que cabe tanto no caso da existência de uma declaração parcial, quanto no caso de ausência de declaração, com o posterior cumprimento dessa obrigação acessória, antes do início da fiscalização. Bom, passo a palavra de novo para vocês. Ô, Daniel, eu já vou me manifestar aqui antes dos demais, se me permitem, mas a questão é a seguinte, a questão é que esse condicionante a que o contribuinte não tenha feito qualquer declaração, a DCTF, não tenha apresentado a DCTF, para que seja titular do direito a fazer uma denúncia espontânea, me parece absurdo. Você acaba prestigiando o sonegador. O sujeito que fez a declaração no total, ela não pode fazer denúncia espontânea. E o que não fez declaração alguma pode. Para mim, isso não tem o menor sentido. Entendeu? Então, eu acho que a declaração em si, ela não teria os efeitos de uma denúncia espontânea, porque a denúncia espontânea só é válida se vier acompanhada do pagamento do tributo. Então, agora, daí a você dizer que a declaração impede o exercício da denúncia espontânea, me parece completo absurdo. Eu acho que essa jurisprudência, com a devida vênia do tribunal, me parece equivocada. E você, Raquel, o que você acha disso? Bom, me parece aqui que, concordo com você, tá? Isso advém desse entendimento da STJ, do simulado, né, que está na súmula 436, de que a mera entrega de declaração já seria uma confissão de dívida, que, a meu ver, está equivocado. Então, o problema aí, na verdade, é anterior. É essa jurisprudência da STJ que equipara uma entrega de declaração à confissão de dívida. É verdade. Por isso, acaba não entendendo pela aplicabilidade da denúncia espontânea nos casos de entrega de declaração. Então, vê que uma decisão equivocada acaba repercutindo em vários outros casos, né? Mas estou de pleno acordo. Eu acho que não faz o menor sentido e deveria ser revista a súmula 43B. Tá? Bechara. Me ouve agora, Gustavo?
Eu continuo sem escutar. Eita. Alguma coisa com o seu aí. Mas sou só eu, pelo jeito. Na verdade, é o seguinte, eu não tenho muito mais a acrescentar, né? Não concordo. De novo, todos nós concordamos, né? Porque é para mim, invencionice do STJ. Invencionice, a gente entendeu por quê. Agora, se a gente pegar a jurisprudência clássica de denúncia espontânea, com relação à obrigação principal, obrigação acessória, não tinha nada disso, né? Os acordos mais antigos, isso foi evoluindo a partir do momento dessa jurisprudência que a Raquel se referiu, e agora a gente começa a ter esses impedimentos, esses obstáculos que a lei não prevê. Então, estou de acordo também. Exatamente. Na verdade, aqui o objetivo, de novo, é fazer com que ele aconteça independente. Esse é o propósito, inclusive, do lançamento por homologação. Então, independentemente se a declaração foi parcial ou se ela foi uma ausência de declaração, se pagou sem que o fisco tivesse tido a necessidade de atuar para a cobrança daquele crédito tributário, já seria aplicável a denúncia espontânea. E a gente teve aqui uma pergunta que foi colocada no ar por um querido amigo, meu padrinho, meu compadre, Breno Kingman. Ele pergunta, e o contribuinte que faz denúncia... o benefício da exclusão de penalidades? Olha, Breno, eu particularmente entendo que a lei ela não faz a distinção. Então, quem somos nós, aplicadores de direito, para interpretar para além do que está nas entrelinhas da lei? É claro que o Gagão vai poder falar melhor disso, da dosimetria e dos aspectos pessoais, das circunstâncias fáticas, né, de cada caso, mas eu particularmente entendo que, não havendo uma previsão limitadora na lei para aplicar o benefício da exclusão das penalidades, deve ser observada sempre, ainda que o contribuinte faça rotineiramente. Mas eu entendi o intuito da sua pergunta no sentido de contrapor a ideia que o Bechara antecipou de que seria um instituto de prestígio à boa-fé do contribuinte. Vou passar a palavra para os demais responderem também. Raquel? Eu pensei que o Bechara ia se voluntariar. Então, por favor, Bechara. Eu posso falar. Eu acho que a partir do momento que o sujeito passivo usa de um expediente, vamos ver, a gente estava falando em boa-fé, a partir do momento que a gente caminha para o campo da má-fé, né, se ele vai começar a fazer um planejamento tributário para se beneficiar sempre, vai se financiar em cima disso, o cara aplica lá o dinheiro e ele consegue um rendimento melhor do que a variação da correção da Selic para fazer isso rotineiramente, como disse o Breno. Aí eu acho que a gente está falando de algo diferente, né? Mas, de qualquer forma, do jeito que está a lei, se pagou, se fez a denúncia espontânea antes de qualquer ação fiscal e acompanhou o pagamento, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O fisco vai fazer o quê? Vai aplicar o 116? O que ele vai fazer? Vai tentar desconfigurar isso para dizer que... Não sei. Sinceramente, não sei. Eu acho que... Aí eu passo para a Raquel. Para mim, pelo jeito que está a lei, pode fazer isso. Só que não eu acho que... então, eu acho que apesar da gente saber que a denúncia espontânea não é para isso, e aí se torna, portanto, uma conduta moralmente condenável, isso não está na lei. Então, assim, a gente pode discutir isso no campo moral, mas não no campo jurídico, né? Então, assim, se a lei permite, não tem qualquer óbice que ele faça isso 20 vezes ou 1 milhão de vezes. Enfim. Gente, vamos entrar na questão da dosimetria, então? Vamos. Acho que podemos avançar sim. Eu queria só fazer, antes de fazer, só para fechar aqui, 2 questões, só para ficar completo, rapidamente. Vou fechar, prometo que não me estendo sobre... Uma súmula do STJ falando que o benefício da denúncia não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo, que é a súmula 360, né? As obrigações acessórias, que são aquelas obrigações que não têm
o propósito de gerar arrecadação diretamente, mas indiretamente, porque permite ao fisco avaliar a tributabilidade das operações do sujeito passivo. Então, também tem posicionamento pacífico do STJ no sentido de que não é aplicável nesse caso. O CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem uma súmula, número 49, dizendo que a denúncia espontânea do artigo 138 do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração, e ela é vinculante por força de portaria do Ministério da Fazenda, vinculante para toda a administração tributária federal. E tem uma questão muito interessante também, que é a nova redação do artigo 102 do Decreto-Lei 37 de 66, introduzido pela Lei 10.350 de 2012, perdão, de 2010, que prevê que a exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita à pena de impedimento, a denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidade de natureza tributária ou administrativa. E aí a dúvida que surge, que eu vou deixar no ar aí para no final do nosso encontro, se houver tempo, teria esse dispositivo criado uma regra particular para penalidades relacionadas a obrigações do comércio exterior, aplicando-se inclusive nos casos de obrigações acessórias autônomas? Bom, já adianto aqui que a exposição de motivos ela é bem interessante sobre esse ponto, e ela deixa claro aqui que é para abranger todo tipo de obrigação tributária, inclusive as acessórias, e apesar disso o STJ já se pronunciou, depois a gente pode, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar aqui os acórdãos sobre o assunto, dizendo que, apesar da exposição de motivos, deve-se manter a jurisprudência no sentido de que não se aplica a denúncia espontânea para cumprimento de obrigação acessória. O CARF, por sua vez, tem uma súmula número 126, ratificando esse entendimento do STJ, tá? E ela é vinculante também. Fechei, Brigagão, é contigo. Essa questão da obrigação acessória realmente é absurda, porque a obrigação acessória, o descumprimento de uma obrigação acessória, ela diz respeito à matéria tributária, e, portanto, a denúncia espontânea da mesma forma. Mas a questão da dosimetria, ela me parece tão natural que deva existir, pelos próprios princípios gerais que regem o direito, né? A dosimetria da pena ela consta do artigo 5º da Constituição Federal. Nós tivemos uma palestra do professor Marco Aurélio Greco na Emerge, na virada do ano agora, de 19 para 2000, e ele trouxe uma teoria que me pareceu bastante interessante. Primeiro, ele fez uma releitura do artigo 142 do Código Tributário Nacional, demonstrando claramente ali que o artigo 142 diz é o seguinte: olha, o lançamento é feito pela autoridade, no que diz respeito à obrigação tributária, e quanto às penalidades, o que o agente fiscal faz é propor a penalidade que seja aplicada. Então, na verdade, o que a fiscalização faz é lava o auto no que diz respeito ao tributo devido, faz o lançamento, que é imprescindível ao nascimento do crédito tributário, mas a penalidade ela é proposta aos órgãos julgadores administrativos e até mesmo judiciais, o que deixa subentendido que caberá a esses julgadores fazer a análise apesar do Código Tributário Nacional dizer que a penalidade tem caráter objetivo, enfim, não leva em consideração as questões pessoais do contribuinte ou do responsável, mas eu acho que esse dispositivo ele tem que ser visto à luz do artigo 5º, que diz que toda aplicação de pena tem que levar, sim, em consideração as características individuais do caso e do agente, né? Então, quando o professor Marco Aurélio vem e diz, olha, quando você, o agente fiscal, ele pressupõe-se que o órgão julgador ele fará exatamente essa verificação de quais são, analisando todas as circunstâncias do fato e todas as características específicas do contribuinte, boa-fé, ausência de prática de qualquer dos crimes relativos à matéria tributária, em consonância com esse exame, ele aplica uma penalidade
que vá se adequar àquela situação de direito. Mas aí o que se verifica é que a legislação, algumas fazem menção a essa possibilidade de que haja essa dosimetria, ou mesmo que a legislação do Estado de São Paulo, por exemplo, que a multa seja relevada se presente determinadas circunstâncias. Mas e se não houver isso? Lá? O que se caberia fazer? Ou ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra as leis que não dispusessem sobre a possibilidade dessa dosimetria, ou então pedir ao Poder Judiciário que completasse a lacuna que consta dessa legislação, ou então tentar interpretar essa legislação de acordo com o que diz a Constituição Federal, no seu artigo 5º. O Marco Aurélio Greco, ele, quando chega a esse ponto da sua explanação, ele diz o seguinte: olha, não vale, as duas primeiras alternativas seriam inadequadas, porque declarar a inconstitucionalidade porque não houve dosimetria seria um passo muito largo. Afinal de contas, o legislador quis punir aquela conduta com uma penalidade. Da mesma forma, dizer que aquele percentual seria o aplicável também resultaria no Poder Judiciário legislando positivamente, o que tem ocorrido muito recentemente, né? Nós vamos ver isso no tema que a Raquel vai nos trazer, da criação desse crime contra o não pagamento de ICMS declarado. Mas, enfim, esse ativismo judicial existe, mas ele não é aconselhável. Então, o que o professor Marco Aurélio sugere, e eu concordo extremamente com eles, mas quero ouvir a opinião de vocês, é que os percentuais de multa aplicáveis, eles devem ser tidos como um teto e não como percentuais rígidos de aplicação. Então, na verdade, quando eu digo que a multa é de 75%, nessas situações, o fiscal vai propor, no lançamento, a aplicação de uma penalidade que lhe pareça adequada, não necessariamente de 75%, e olha que ele fala, propor quando for o caso. Quando for o caso, ou seja, que há casos em que essa penalidade não é sequer aplicável. Mas ele propõe uma penalidade que seja dentro desses 75%, os órgãos administrativos, judicantes e o Poder Judiciário examinam essa proposta, aceitam ou não, ou propõem 75% ou propõem percentual inferior, mas sempre levando em consideração as características pessoais do contribuinte, do infrator, no caso, que está sendo objeto da aplicação de uma multa. O que vocês acham disso? Bom. Vamos botar o... Quer falar, Bechara? Não, agora eu passo a palavra para a Raquel. Agora eu estou te escutando, Bechara. Está vendo como é que o mundo é? Você saiu e voltou, não funcionou. Eu não saí e voltei, não. Quem saiu, voltou. Quem saiu e, aliás, não voltou foi o Daniel. Ih, é verdade. Bom, mas é bom que ele já falou, né? Então. Mas vai lá, Raquel, fala você. Bom, primeiro, quem sou eu para discordar do professor Marco Aurélio Greco, né? Então, eu concordo com o que ele está falando, acho que até essa ideia está mais adequada ao princípio da isonomia, de você tratar de forma iguais quem está de forma igual quem está na mesma situação e de forma diferenciada os contribuintes que se encontram em situação também diferenciada. Minha única questão aí talvez uma falta de parâmetros considerando que esse percentual seria um percentual máximo na hora da administração fazer essa dosimetria. Não sei como é que isso seria na prática, mas, assim, acho que talvez é um caso a se pensar, talvez a depender de regulamentação, para dar mais uma segurança jurídica para o contribuinte, e acho que o problema em relação ao judiciário já é um pouco outro, porque daí eu acho que o judiciário não teria competência para fixar a multa nesses casos.
Tanto que até é uma questão que eu fiquei refletindo, mas em relação ao tema do Bechara, é que quando o judiciário declara a inconstitucionalidade da multa, ele não fixa nada no lugar, né? Ela morre ali. Ele só tem a atuação judicial se limita a declarar a inconstitucionalidade, mas ele não pode fixar. Mas por que não, Raquel? Você verifique que no direito penal, ao julgamento do criminoso, verifica-se se ele é ou não culpado, e a partir dali é o juiz quem fixa a pena. Por que ele não poderia fazer o mesmo em relação ao direito tributário? Porque eu entendi que você concorda que esse percentual de multa não deve ser considerado como percentual fixo, que ele pode ser ponderado pelas partes envolvidas, ou seja, pela própria administração tributária e pelo Tribunal Administrativo. Você só não está concordando que o Poder Judiciário faça isso. Não é? Isso, minha dúvida é no Poder Judiciário. Eu acho que a autoridade administrativa poderia e deveria ser bom até regulamentar isso, por portaria, ato normativo infralegal. Eu vou querer ouvir a opinião do Bechara, mas eu só queria dizer o seguinte, olha, eu concordo com você que ele não poderia adotar uma penalidade que fosse superior àquele percentual, porque ele estaria, sim, legislando positivamente. Agora, a dosimetria da pena, a meu ver, ela ocorre no direito penal, entendeu? É o juiz quem determina a penalidade que vai ser, a pena que vai ser aplicada ao criminoso. O que você acha, Bechara? Gente, olha só, isso já está acontecendo, o ministro Barroso já fez isso e eu vou falar sobre isso mais tarde. O Barroso, ele traz a multa que é acima de 100% do valor do tributo, ele fixou em 100%. E a multa de mora também, ele trouxe para 20%, num caso concreto que o Supremo analisou, que a multa era mais de 20%. Então, eu vou mostrar depois na hora certa, porque adota-se uma linha numa turma do Supremo e outra em outra turma. Mas eu queria só falar um pouquinho sobre esse tema, porque eu acho fundamental, eu acho importantíssimo esse tema da dosimetria da pena, até porque o tema como um todo. Eu tenho falado, eu gosto muito desse tema das penalidades, tenho me ocupado muito dele, escrevi um artigo grande sobre isso, sobre burocracia, em coautoria com meu querido amigo João Rafael Gândara, porque, na verdade, é o seguinte, a gente está num país que bate recordes e recordes a cada ano, não só de arrecadação de tributos, mas a reboque da arrecadação de multas. As multas tributárias estão crescendo, nós estamos falando de, em números de 2017, 205 bilhões de reais para 1,3 tri de tributos, e agora deu uma olhada, 2019 fechou com 1,5, né, de tributos, e a proporção foi a mesma com relação ao recorde de arrecadação de multas. Então, na verdade, o que eu penso é que está mais do que na hora da gente rever o sistema todo. O nosso sistema de multa, nosso sistema de sanção tributária é absolutamente irracional. Ele é absurdo. Se vocês pensarem, principalmente, que o Brasil é campeão mundial de compliance, né, de custos de compliance, nós somos os campeões mundiais de preenchimento de formulários inúteis, né, e as multas decorrem muito disso, você ter multa sendo aplicada em cima de situações que não tem R$1 de tributo devido, não há prejuízo nenhum, informações que não foram prestadas por arquivos magnéticos ou raio que parta, mas de outra forma ela foi prestada, o fisco tem acesso. Então, nós estamos falando de algo muito sério. A dosimetria, para mim, tem tudo a ver com isso, tem a ver com punitivismo fiscal. A gente tem um sistema muito complexo, além de complexo, ele é burocrático, ele é formalista demais. E isso, a consequência imediata é punitivismo. Tem excesso de punitivismo. Então, não pensar em dosimetria, eu acho um absurdo. Tem que pensar em dosimetria, a gente tem que pensar nisso aí, tem que pensar nessa linha que o Gustavo falou, tá? E aí vem, realmente, você encontra certos lugares, certos foros, que é mais fácil aplicar. O TIT, por exemplo, está tudo regulamentado. A regulamentação do TIT, a legislação do TIT tem lá, tem dosimetria da pena, inclusive os critérios objetivos, todos lá, se é reincidente, não é reincidente, tamanho da empresa, ficha corrida, tudo isso. A gente precisava disso para tudo, para tudo. Ah, não tem, então como é que faz? Pode aplicar? Deveria aplicar. E a gente agora já tem esse exemplo do Barroso já aplicando, reduzindo direto no acordo as multas quando ele entende que ultrapassam o limite do confisco.
nos casos em que o tribunal, obviamente... Mas aí não seria num caso específico, isso é um caso generalizado, ele está aplicando, ele está reduzindo legitimamente... Eu aproveitei uma coisa para chegar na outra, porque para mim isso tem a ver com algo muito maior, que é o sistema de imposição de multa. O nosso é odioso, é irracional. A gente precisa mudar isso rápido, isso atrasa o país de uma forma absurda. A gente precisa discutir isso. Deixa eu só levantar para o Daniel. Daniel, porque você teve uma eu tive uma interrupção aqui. Agora eu não escuto o Daniel. Meu Deus do céu, sério. Mas, Daniel, deixa eu só te resumir o que foi debatido aqui até agora a respeito desse tema. Eu ouvi aqui, ó. Você ouviu? Ele está dizendo que ouviu. Então, por favor, dê a sua opinião. Infelizmente, eu não poderei escutá-la, mas depois o Bechara me diz o que você disse. Vamos lá. Basicamente, eu entendo um pouco como a Raquel, que eu acho que a atividade tributária é plenamente vinculada. Então, a partir do momento que você não tem, na legislação, uma faculdade de estabelecer penalidades, como acontece no âmbito criminal, que você tem lá pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, assim, ali, naturalmente, a própria lei dá ao aplicador da lei, do direito, né, a percepção de que ele deve graduar. No direito tributário, isso não ocorre. No direito tributário, você tem uma conduta e uma pena. Então, para que pudesse haver essa graduação, no meu entendimento, a legislação precisaria ser modernizada, a exemplo do que fez o Tite, né, para que, então, pudesse haver essa dosimetria, porque a legislação tributária ela é dual, ela é aplicável ao administrador tributário e ao sujeito passivo. Então, eles não têm muito como discutir a dosimetria frente a essas peculiaridades do caso concreto. Eu entendo que é importante realmente ter essa sensibilidade aqui no meu celular. No caso do judiciário, porém, a gente também tem que tomar muito cuidado com o seguinte: eu já vi muitos casos em que o fisco lançou uma pena de 75%, verificou-se que a pena não era aquela, não deveria ser aplicada aquela, e o próprio órgão julgador reduziu. Ora, mas se a penalidade aplicada ela não estava de acordo com a legislação, o auto de infração foi lavrado equivocadamente. E não compete ao judiciário ou qualquer outro órgão, né, corrigir o auto de infração. Essa é uma atribuição exclusiva da administração tributária, entendeu? Então, eu tenho receio dessas decisões judiciais que venham a fazer dosimetria, porque, a princípio, o auto de infração que é lavrado com uma multa que não é cabível, ele deve cair. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas gostaria até de ouvir, se houver tempo, claro. Não quero invadir aí o tempo do Bechara para falar de assuntos que não digam respeito ao confisco. Lembrando que tem uma pergunta da Ana Suésima aí, interessante também para a gente debater. Obrigado, gente. Infelizmente, gente, eu não consegui escutar absolutamente nada do que engraçado é que já aconteceu isso com a Raquel, com o Bechara e com o Daniel. O problema deve estar comigo, porque eu que não escuto, né? Sem dúvida. Mas engraçado é que eu escuto os demais, mas não escuto cada um de uma vez. Ainda bem quando são todos de uma vez, senão eu teria que sair da live, né? Vou deixar a Raquel à vontade de novo, se ela quiser fazer algum comentário. Então, eu acho que minha questão é justamente em relação a isso, né? Como o judiciário, ele não teria, acho que foge da atribuição dele, competência para fixar multa. Talvez, se viesse uma regulamentação por lei, aí eu teria que ter realmente uma legislação, né? Assim como tem todo um capítulo específico no Código Penal para fins de dosimetria da pena. Já em âmbito administrativo, eu acho mais simples. Um mapa infralegal pode trazer alguns requisitos e a autoridade administrativa, que tem competência para lançar, tem competência também para propor a aplicação da multa e aí variar nesse percentual.
em relação ao judiciário é que isso me parece não possível, pelo menos nesse momento, com o sistema que a gente tem hoje. Eu entendi, Gustavo, que a tua posição é mais com base no artigo 5º mesmo da Constituição, quer dizer, você tem um fundamento constitucional para aplicar direto, é isso, né? Exatamente. Seria uma forma de interpretar essas normas que não têm as ressalvas que muito bem foram feitas na legislação de São Paulo, entendeu? No sentido da possibilidade de dosimetria da pena. Então, nas situações em que a legislação simplesmente diz, olha, o percentual a ser aplicado em relação a esta penalidade, ela será de X, a interpretação desse dispositivo seria feita conforme a Constituição, no sentido de que esse X seria tido como um teto máximo a ser observado pelo julgador, seja ele administrativo ou judicial, entendeu? Essa é a proposta que é feita e eu acho que ela é bastante válida. É uma leitura do artigo 142, a leitura do artigo 142 e também do fato do artigo 108 do Código Tributário Nacional, que manda aplicar a analogia, não, meu Deus, é que é, meu Deus? Faltou a palavra agora. Equidade. Manda aplicar a equidade em relação às relações tributárias. Então, se você tem o 142 com o 108 e com o artigo 5º, esses três dispositivos fundamentariam essa interpretação. É uma interpretação disruptiva para todos nós, não é? Porque nós nunca vimos essa interpretação sendo feita dessa forma. Eu, pelo menos, não conheço nenhum precedente judicial que tenha adotado essa interpretação. Mas ela me parece absolutamente correta. Nós deveríamos pensar nisso, porque isso é uma forma... Imaginem, senhores, se tiver uma pena, por maior que ela seja, aplicada a um bilionário, essa mesma pena aplicada a um trabalhador, ela tem efeitos completamente diversos. Ela acaba deixando de punir quem deve ser punido ou punindo excessivamente quem cometeu uma infração menor. Então, a dosimetria, a meu ver, é algo que tem que existir. Faz parte do direito natural. Agora, a forma de fazer isso com a legislação que nós temos, eu achei muito criativa essa interpretação do Marco Aurélio. Eu acho que ela é válida e eu acho que nós deveríamos pensar em desenvolvê-la para que ela passe a funcionar como regra, entendeu? Mas agora vamos ver, então, aqui tem muita conexão com esse assunto, essa questão do efeito confiscatório dos tributos. Bechara? Bom, vamos lá, então. Então, vamos direto para o assunto que estamos aqui com o relógio correndo, né? A questão aqui, então, o que a gente está fazendo aqui é um bate-papo organizado, né? Sem bagunça, como vocês viram. Então, o tema que me coube é justamente essa visão do Supremo, né? Como que a jurisprudência se posiciona com relação aos limites do razoável? O que está dentro da razoabilidade para a cobrança de uma multa ser considerada ou não ser considerada confiscatória? Será que é fácil a gente discutir isso? Será que a gente tem norte para isso? E é uma questão que vem sempre. Uma breve introdução, que eu acho que tem tudo a ver para a gente falar nisso, porque a minha ideia é passar pelos principais acordos, são poucos e objetivos, só para pensar os pontos importantes em que o Supremo fixou algumas convicções deles, alguns nortes. Para que serve a multa tributária, né? Quais são os 3 objetivos de uma multa tributária, de natureza tributária? Primeiro, prevenção geral. Prevenção geral quer dizer intimidar. Vamos intimidar. Isso aqui não faça porque você vai infringir a legislação tributária. Segundo objetivo, prevenção especial, que é evitar reincidência. Olha, não faça, porque senão você vai... Eu não quero que você faça de novo. Você já fez, então não vai fazer de novo, porque a sua pena pode aumentar. E a terceira, a formação de uma moral, que a gente fala a função educativa. Então, prevenção geral, prevenção especial e função educativa no sentido de se criar uma moral fiscal, né? Estamos todos nós pagando os tributos, não vamos violar a lei fiscal, a lei da legislação tributária, porque é isso tudo em prol da proteção da arrecadação. Beleza? Então, tá bem. Se isso, muito bonito.
O que a gente não pode confundir, e o legislador acaba confundindo, e esse é o meu ponto aqui, que me chama muita atenção e me faz gritar bastante, o que não pode ser confundido, uma coisa é proteger os interesses da arrecadação, outra coisa é você arrecadar por meio de multa. A partir do momento que você quer usar a multa fiscal para garantir a arrecadação, intimidar, evitar a reincidência, criar uma moral fiscal, estamos todos aqui bons pagadores, ok. Agora, quando a multa passa do limite do razoável, e aí daí porque eu falei em punitivismo, excesso de punitivismo, principalmente nas questões em que não há tributo a pagar. Então, tendo isso em mente, tendo esse tripé aí dos objetivos da multa, eu vou fazer rapidamente aqui uma passagem pelos principais acordos do Supremo. Na verdade, as questões são essas, né? O Supremo já analisou a questão das multas. Existe algum limite razoável? Como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco foram enfrentados pelo Supremo? A primeira decisão relevante foi na ADIM 1075, essa decisão é de 98, relator ministro Celso de Mello. Foi a primeira vez, isso aqui foi enfrentado uma multa de 300%. Foi criada pela Lei Federal 8846 de 94, que era uma lei que tratava de emissão de documentos fiscais. Essa lei trouxe a previsão, no artigo 3º, de uma multa fiscal de 300% sobre o valor da operação, né? Ou seja, aí podia ser o bem, a mercadoria ou o serviço prestado, desde que a emissão dos documentos não merecessem fé, etc. Não vou entrar mais nesse mérito. 300% é confiscatório. Então, esse primeiro acórdão aqui do Supremo foi interessante porque, primeiro que ele fixou que o princípio do não confisco se aplica também às multas, porque, por incrível que pareça, até hoje há decisões pela literalidade do artigo 150, parágrafo 4º da Constituição, que diz lá que o tributo não pode ser confiscatório. Então, aqui, esse acordo já enfrentou essa questão, dizendo que, sim, obviamente, o princípio também se aplica às multas. E aqui, esse acordo simplesmente disse que 300% era confiscatório. Não fixou o que era razoável, mas entendeu que 300% estava fora de parâmetro razoável, então foi o primeiro. Aí, outro ponto importante também que o ministro ressaltou no seu voto, no voto dele, era que esse tipo de assunto precisa se analisar caso a caso. Quando a gente está analisando confisco, a gente sabe bem disso, né? Não existe uma definição de confisco na Constituição. Segundo acórdão na sequência, veio na ADIM 551, relatada pelo ministro Wilmar Galvão, em 2002. Foi nesse acórdão que chegou-se à conclusão que o limite de 100% do valor do tributo devido seria um limite razoável. Então, esse aqui é importante. A discussão aqui era sobre o artigo 57 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado do Rio. Eu fui olhar esse artigo, o artigo 57 falava que, no caso de não pagamento do tributo, a multa tinha que ser, no mínimo, 2 vezes o valor do tributo. E, no caso de sonegação, no mínimo, 5 vezes o valor do tributo devido. Foi isso que foi enfrentado aqui nesse acordo. Então, rapidamente, primeiro, multas são acessórias, ou seja, o acessório segue o principal, então multa está dentro, aplica-se o princípio, sim, a questão da multa, inclusive o não confisco se aplicando à multa. Citou-se aqui um precedente do ministro Moreira Alves, claríssimo a respeito disso, um voto dele no RE 91707. E o interessante, a lógica aqui também, para a gente passar rapidamente, se no artigo 412 do Código Civil, o novo, né, o antigo no 920, prevê uma cláusula penal para você executar no lugar da obrigação principal, ou seja, as duas coisas não se somam, tá? A lógica desse acordo também foi mais ou menos a mesma coisa, você não soma, então é uma coisa ou outra. Então, 100% do valor do tributo é o máximo e acabou. Então, aqui foi a ratio dessa decisão dos 100%. E para a multa de mora? Para a multa de mora veio o ministro Gilmar Mendes, plenário 2011, agora já mais recente, RS 582461,
Nesse julgado aqui, simplesmente entendeu-se que 20% no máximo de multa de mora é um limite razoável. Ou seja, simplesmente isso também. Não houve discussão sobre qual o limite razoável. Mais de 20 é bom, não é bom, menos de 20. 20% é razoável. E agora, chegando no posicionamento atual, nós temos 2 acordos que são muito claros. Os 2 relatados pelo ministro Barroso, pela primeira turma, e foi isso que eu estava me referindo naquele momento. Ele disse o seguinte: patamar de 100% do tributo. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo devido. Então, ele já tem aplicado reiteradamente essa linha de pensamento do 100%, e o outro acórdão aqui, ele fala também que as multas de mora devem ficar circunscritas ao valor de 20%. E aí a pergunta que eu queria colocar, eu já estava com essa pergunta feita, acabou se confundindo um pouco com aquela outra. Então, deve o Supremo simplesmente declarar a inconstitucionalidade de uma multa, por exemplo, acima de 100%, ou uma multa de mora acima de 20%, ou ela deve reduzir aos percentuais que a própria Corte já utiliza? Só para deixar claro, existe uma divergência aqui com relação às 2 turmas do Supremo, porque elas atuam de forma diferente. A segunda turma, por exemplo, no julgamento de 2013, relatado também pelo ministro Celso de Mello, julgou inconstitucional e mandou devolver para o Tribunal Acordo. E o ministro Barroso, num julgado de 2015, agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 30%, era uma multa de 20%, era uma multa de 30%, que ele considerou inconstitucional e determinou a redução imediatamente. Primeiro, eu lanço só essa pergunta para depois fazer o fecho aqui com relação aos temas que estão em repercussão geral, que são 3, que são fundamentais para a solução dessa questão e ainda não foram julgados. Queria ouvir vocês sobre isso que eu falei. Tá, eu vou, antes de passar a palavra, mas eu vou adiantar a minha opinião. Eu acho o seguinte, eu acho que você não pode constitucionalizar o inconstitucional. Então, se uma norma vem com vício de inconstitucionalidade, o Supremo, ao meu ver, se ele declarar que essa norma assim não vale, mas vale dessa outra forma, ele vai estar legislando positivamente. Portanto, eu acho que ele deveria simplesmente declarar a multa inconstitucional e o legislador, esse sim, estabelece uma outra multa dentro dos moldes que foram estabelecidos pela jurisprudência do Supremo, sob pena de vir a ser declarada novamente inconstitucional a norma que venha a substituir a anterior. Então, essa é a minha opinião a respeito desse assunto. Agora, só acelerando um pouco mais o que você disse, Bechara, eu acho que o pior disso tudo são essa aplicação de normas que são de multas que são confiscatórias, como todos esses exemplos a que você fez referência, que são muitas vezes aplicados por descumprimento de obrigação acessória que não gera qualquer dano ao erário. Então, quer dizer, não há nenhum prejuízo para o erário e multas que, como essa absurda que você se referiu, de 300% do valor da operação. Ou seja, o sujeito fez uma operação de 100, devia um tributo de 18 ou 19, um ICMS da vida, ele vai ter que pagar 300 de multa porque deixou de cumprir uma obrigação acessória. Isso é um absurdo completo, entendeu? Eu acho que realmente você não estava ouvindo aquela hora que eu falei, porque foi justamente, falei bastante sobre isso. Dei alguns exemplos dos arquivos magnéticos, essas informações, formulários inúteis, quando não há um real sequer devido, e as informações foram prestadas por outros meios. É exatamente isso. Exatamente. E eu acho que essa fixação... Pena de perdimento convolada em multa é um absurdo, é o valor integral da importação inteira. Que isso? Então, você já falou isso, desculpe, porque naquele momento eu não escutei. Mas essa fixação de 100% de multa punitiva e 20% de multa moratória, ok, não temos critérios, temos que aplicar um princípio que está muito vazio na Constituição Federal, mas vem e se estabelece esses dois. Agora, tudo bem, a multa de 100% do valor do tributo é confiscatória. E 99? 98, 97, e aí? Né? 90. Mas eu queria ouvir o Daniel a respeito disso. Daniel? Bom, eu
Acho que a exposição foi muito boa. Agora eu não estou escutando, mas agora eu estou com meu celular aqui, eu vou botar no... Então, acho que a exposição foi muito boa e entendo que é muito... A questão do confisco, ela é muito sutil, justamente em função das peculiaridades. O judiciário, ele precisa... Todos estão me ouvindo ou não? Me ouvindo? Caiu um pouco e voltou. Fala de novo, que é melhor. Agora vamos. Então, o judiciário, ele tem que se manifestar no critério... Estão me ouvindo agora ou não? Estamos. Deu uma congeladinha, mas a gente está. Maravilha. Então, o Daniel, talvez seja... Esquece. Falem. Você falou, eu ia falar, Brigagão. Não, talvez fosse o caso você tirar o vídeo, que aí o som sai mais fácil. Não sei. Só uma dica. Desculpa, pode repetir? Talvez fosse o caso de você desligar o vídeo e falar só o áudio, porque, não sei, funcionou numa outra live assim, não sei. Uma sugestão. Vamos ver se funciona melhor agora. Pronto. Estão me ouvindo melhor agora ou não? Chamo. Perfeito. Então, vamos lá. Chamo. A questão, para mim, é o judiciário precisa se manifestar objetivamente sobre o que é e o que não é confiscatório. Dito isso, então, a gente precisa ter uma paciência, né, no sentido de que é importante, claro, analisar o caso concreto para verificar o que seria confiscatório ou não. Porém, em função da necessidade de se estabelecer parâmetros objetivos, eu entendo que, a não ser que a gente venha modernizar a legislação tal qual sugerido pelo Gustavo, em linha com o Marco Aurélio Greco, acho que realmente a questão do confisco ela deve ser tratada de forma objetiva. Com relação à obrigação acessória, eu concordo que é um absurdo você ter esse tipo de penalidade com esse volume, né? Por outro lado, eu entendo que há sim um dano ao erário potencial. Há um dano ao erário potencial porque é a partir da informação que é prestada pelo sujeito passivo que o fisco tem condições de perseguir o crédito tributário. Logo, a partir do momento que o contribuinte ou o responsável tributário ele não apresenta as informações necessárias para o fisco analisar, ele pode estar lesando o erário em milhões, bilhões, quiçá. Então, é óbvio que precisa da penalidade, né? Agora, essa penalidade, ela realmente não precisa ser assintosa como ela vem sendo cobrada, fazendo justamente o que o Bechara falou, de gerar arrecadação a partir de multa. Isso realmente não é nem sequer inteligente, porque mostra que, em tese, os brasileiros são todos empresários ou pessoas físicas, são todos burladores de lei, o que não é uma verdade, né? O que não é uma verdade absoluta, né? Então é isso. Obrigado. Deixa eu fazer um comentário em cima disso que ele falou antes de passar a palavra para a Raquel, só para ficar claro. O Daniel, é o seguinte, quando você tem uma obrigação acessória em que as informações são fundamentais para o lançamento tributário, ok, aí tudo bem, você não pode se insurgir contra a multa, a gente pode discutir o que é confisco ou não. Mas vamos pegar, por exemplo, o exemplo da IN 86, aquela famosa Instituição Normativa 86 de 2001, que criou um modelo de arquivo magnético totalmente novo, as empresas não tinham, ninguém tinha, deu um prazo curto e pediu para que as informações fossem prestadas naquele arquivo magnético. XYZ. As empresas tiveram que desenvolver centro de TI, tiveram que desenvolver aquilo só para isso. As mesmas informações já tinham sido prestadas pelos outros meios. Tá? E a multa era até 2% da receita bruta da empresa, para quem se atrasasse. E eu tive casos concretos desses, que até hoje estão em julgamento, porque acaba no princípio da razoabilidade, profissionalidade. Então, só para deixar claro, eu acho que são casos diferentes. Você tem um caso
da obrigação acessória, que realmente é uma ingenuidade do sujeito passivo, ele não está lesando nada, ele não deixou de apresentar informação útil, importante, e você tem um outro caso. Só... essa referência que eu ia fazer. Eu acho que eu concordo que quando eu me referi ao fato de que não causa dano a algum erário, eu estava me referindo a obrigações acessórias como essa que o Bechara se referiu. Agora, mesmo em relação àquelas que são relevantes para a formação do crédito tributário, eu acho que o mero descumprimento delas, desde que não acompanhado de nenhuma ausência de pagamento do tributo, penalidades como essa devem ser execradas no nosso ordenamento. Entendeu? Eu acho que é pelo efeito confiscatório. Raquel, por favor. Bom, como eu já tinha falado antes, até sendo coerente, eu acho complicado. A própria tarefa de intensificar o princípio do não confisco é por si só complicada. E me parece que o judiciário não poderia fixar multas. O máximo que pode acontecer, por exemplo, nesse caso da limitação ao valor do tributo, me parece razoável a atuação judicial. Não me parece que aí eu tenho o judiciário atuando como um legislador positivo. Ele só disse, olha, o mínimo que eu tenho aqui é o valor do tributo, eu acho que isso é plausível. Agora, o judiciário fazer como ele faz, multa de mora, como ele fez, né, no caso, e principalmente o Supremo Tribunal Federal, que não analisa fatos e provas. Então, ele trazer um limite para a multa moratória de 20%, eu acho um pouco complicado. Acho que o judiciário está agindo na função de legislador. Por que 20% e não 25%? Então, e quando ele faz isso, ele acaba vedando a atividade do legislador. Quer dizer, agora, pode o legislador editar uma lei trazendo uma multa de mora de 25%? Não mais, né? Não, então, eu acho que não. Eu acho que não. Isso é muito complicado. Eu vejo duas situações diferentes. Estão me escutando? Então, eu vejo duas situações diferentes. Uma coisa é o Supremo Tribunal Federal examinar uma determinada lei, uma determinada norma, e dizer que, olha, em função do princípio do não confisco, eu entendo que uma norma será confiscatória se for superior a 20% ou a 100% do valor do tributo. Isso é uma coisa. Ele disse como é que ele interpreta a aplicação do princípio do não confisco. Isso eu acho válido. E qualquer norma que venha a ser editada sem respeitar isso estará desobedecendo à Constituição sob a análise do Supremo Tribunal Federal, que é o seu guardião. Então, eu acho que está perfeito. O que eu não consigo admitir, e aí sim eu acho que ele estará legislando positivamente, é dizer o seguinte, olha, no caso concreto, eu tenho uma multa que é de 120% do valor do tributo, mas como eu entendo que 100% é o valor máximo que pode ser atingido, eu vou dizer que, neste caso concreto, a multa será de 100%. Nesse caso, sim, ele está legislando positivamente. Porque se tivesse voltado isso ao legislador e reexaminando a questão e tendo por parâmetros 100% que configurariam o efeito confiscatório, ele poderia dizer que essa multa deveria ser de 90%, ou 80%, ou menos, ou mais, mas observado o limite de 100%. Quando o tribunal vem e aplica a multa de 100%, ele está fazendo duplo papel, exercendo duplo papel. O papel de legislador, que ele está dizendo que aquela norma, aquela multa deve ser de 100%, e o papel do executivo, porque ele está aplicando a multa. Entendeu? Então, acho equivocado. Foi o que acabou acontecendo nesse acordo aqui, ao que me referi, que a multa de mora era 30%, e o Supremo disse que era 20%. Aqui vai ser 20% e acabou. Então, só para concluir agora meus últimos pontos, porque a gente ainda tem mais o tema da Raquel, justamente essa era outra pergunta, mas diante dessa fixação que a gente está vendo, se o Supremo finalmente criou balizas, né? Será que os entes federativos estão obedecendo isso? Eles se adequaram às legislações, né, estaduais, municipais? Será que elas se adequaram ao entendimento do Supremo? Não. Então a gente continua com a discussão está aberta. Nós vamos ter muita discussão ainda. Em termos de leading case, pendente de definição do Supremo, nós temos 3 aqui com repercussão geral já admitida. O primeiro é o RS 736090 de Santa Catarina, de relatoria do ministro Luiz Fux,
Esse aqui é sobre a multa fiscal qualificada. O que você vai discutir aqui é o 150%. Na legislação federal se tem efeito confiscatório ou não. O outro, 882461, vai se discutir a multa moratória, quer dizer, agora com repercussão geral, a história dos 20%. Relator Luiz Fux também, ministro Luiz Fux. E, para mim, o mais importante dos três, né, que é o 640452, que está para a relatoria. Era do ministro Joaquim Barbosa, depois, com a saída do ministro Joaquim Barbosa, foi para o ministro Roberto Barroso. Justamente essa que, com repercussão geral, a discussão do efeito confiscatório das multas por simples descumprimento de obrigações acessórias em que não há qualquer recolhimento a menor de tributos ao erário público. Essa para mim, é uma oportunidade importantíssima que o Supremo tem para fixar conceitos mais relevantes com relação à aplicação de multa em natureza tributária. Era isso que eu queria trazer para vocês. Tem um outro precedente também, Bechara, que não é muito relacionado com o efeito confiscatório, mas que diz respeito a alguns outros princípios constitucionais, que é essa multa de 50% pelo caso de declaração de compensação não homologada. Entendeu? Compensação não homologada, multa isolada. Isso está pendente também no tribunal. Eu acho que tem aspectos que são... Eu entendo que essa multa visa coibir a má utilização da compensação com créditos que são completamente sem fundamento, mas eu acho que a patologia não pode justificar essa multa. Acho que a fiscalização é que deve agir e verificar que situações são essas e coibi-las. Agora, aplicar uma multa de 50% pelo simples fato de o contribuinte ter, entendendo correto o seu direito, ter pleiteado a compensação e essa compensação lhe é negada pelo exercício de interpretações as mais estapafúrdias por parte da administração pública e lhe ser imputada ainda uma multa de 50%, eu acho um completo absurdo e a gente espera que o tribunal venha a corrigir esse equívoco. Porque o crédito continua dele, né? Na verdade, o crédito ele não conseguiu usar, ele vai tomar uma multa de 50% e continua com crédito, vai usar, é incrível isso. Deixa eu só responder uma pergunta. Viola o direito de petição, né, gente? Viola o direito de petição também, né? Exato. Aliás, esse é o argumento que é trazido por um dos ministros. Exatamente. Exatamente a violação do direito de petição. A gente recebeu uma pergunta aqui no meio desse tema com relação às garantias judiciais, a prestação de garantias, quando você presta fiança bancária, seguro-garantia, desde a primeira instância e tem que pagar por isso, né? Tem que arcar com todos os custos financeiros dessas garantias até o final de um processo judicial, se isso também não pode ser considerado confisco. Eu acho confisco se você ganha a ação. Se você ganhar a ação e foi submetido àquilo, tem que arcar com todo o custo financeiro e não for ressarcido por todo o custo financeiro que você teve, sendo que você tinha direito a tudo aquilo, tanto é que você ganhou a ação, eu acho que dá para falar em confisco, sim. Minha posição. Por aí é que eu paro. Maravilha. Vamos agora para o pior dos temas. O mais sério deles todos, que é a questão da criminalização, esse tributo novo que foi criado pelo nosso Supremo Tribunal Federal, porque ele não existe na legislação, do não pagamento de ICMS declarado, de constituir crime. Raquel, explica para a gente como é que é isso. Eu acho que está todo mundo já meio careca de saber esse caso. Eu vou falar rapidamente aqui, começar respondendo a pergunta que eu vou colocar para debate. Eu tinha separado para justamente perguntar, a apropriação indébita prevista no artigo 2º, inciso 2, da Lei 8137, de 1990, exige o dolo específico de apropriar como um elemento do tipo? E aí já trago, então, o caso da RHC 163334, que na origem envolvia um caso em que 2 pequenos comerciantes deixaram de recolher ICMS, mas declararam, né? Então, deixaram de recolher, mas declararam, isso é importante, num valor baixo, tá? E o Ministério Público, o Ministério Público de Santa Catarina, ofereceu uma denúncia genérica, com base no artigo 2º, inciso 2, da 8137, para startar a persecução criminal
em relação a esses dois sujeitos. E na sentença de primeira instância, eles foram absolvidos, porque o juiz de primeiro grau entendeu que essa conduta não seria típica. O mero inadimplemento do ICMS não configuraria uma conduta típica. Esse não é o tipo do artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137. Mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou essa decisão, essa sentença, e isso chegou ao STJ em sede de habeas corpus, sob a relatoria do ministro Rogério Schietti, e por maioria o STJ entendeu que, nos casos de responsabilidade por substituição e também nos casos envolvendo não recolhimento de tributos indiretos, estaria configurado o tipo do artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137 de 1990. E aí se basearam muito especificamente na expressão utilizada pela lei de que, no sentido de deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Então, esse cobrado, descontado e cobrado, o cobrado foi interpretado pelo STJ como uma autorização para que o contribuinte que deixa de recolher ICMS de operações próprias, mas cobrado, e aí cobrado de quem? Do consumidor, do contribuinte de fato, poderia, então, responder a um processo criminal por conta disso. Primeiro, assim, e aí o que acontece? Isso chegou em recurso, em habeas corpus, ao STF, sob a relatoria do ministro Barroso, e foi decidido na última sessão do plenário do ano passado. Ainda não tem acórdão publicado, então a gente trabalha aqui só com a tese, com os votos que foram proferidos no julgamento, né? O primeiro ponto em relação a esse caso então, na minha opinião, decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal, já desde o STJ, na verdade, né? Essa interpretação, ela distorce toda a lógica do sistema tributário, porque o contribuinte, de fato, o consumidor, ele, em momento algum, ele integrou essa relação jurídica aqui. Então, e esse tipo do artigo 2º, inciso 2, ele exige duas coisas. Ele tutela a boa-fé e a confiança da pessoa, né, que a apropriação indébita é isso. É, inclusive, um instituto oriundo do direito civil. Então, é indispensável que haja uma confiança depositada por alguém em deixar o seu bem, o seu dinheiro com uma outra pessoa, e, além disso, o dano ao erário. Então, aqui, no máximo, você teria o dano ao erário, mas não esse elemento boa-fé e confiança. Já que eu, quando sou consumidora final, ou seja, quando eu vou comprar uma bala house na padaria, eu não tenho nenhuma confiança, nenhuma expectativa, nenhuma boa fé de que aquele dinheiro, parcela daquele preço que eu paguei pela bala house, vai ser recolhida para o Estado a título de ICMS. Então, assim, do ponto de vista tributário, uma decisão bem equivocada, porque esse não é o tipo do artigo 2º, inciso 2. Tá? Agora, e outra coisa também, uma coisa que foi veiculada, inclusive no julgamento do STJ, é que o precedente do RS 574/706, que determinou que o ICMS não se inclui, a receita de ICMS não pode ser incluída na base de cálculo do PIS e da COFINS, por ser receita de terceiros, receita do Estado, desde a ocorrência do fato gerador. Esse precedente, ele não serve, né, a despeito de qualquer opinião que eu tenha em relação ao resultado disso, ele não pode ser utilizado, não pode ser invocado para justificar aqui a criminalização no caso do não recolhimento de tributos indiretos, porque ele não teve o condão de mudar a sujeição passiva tributária. Então, ele entendeu que o conceito de receita não abrange o ICMS, mas isso não significa que quem pratica o fato gerador não é o contribuinte, que, aliás, é o único que existe, o contribuinte de fato, né? Quem pratica o fato gerador continua sendo uma pessoa só. Então, esse argumento de que essa decisão do STF teria aí uma conexão direta com a criminalização não faz sentido.
Bom, e aí qual foi a tese proposta no final, né? Ficou, pelo menos a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi vencedora, né? O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.137 de 90. E aí, o interessante que eu queria trazer aqui é que, apesar de mencionar um comportamento contumaz, que carece de uma maior objetivação no ordenamento jurídico brasileiro, pelo menos até hoje, né, até esse momento, em que a gente não tem uma lei dizendo o que é isso, o fato de trazer a contumácia para a tese, né, e colocar isso como um elemento do tipo, é muito interessante, além do dolo de apropriação, porque de todos os caminhos que se poderia ter adotado, então, o resultado pode não ter sido que eu considero mais adequado, mas de todos os caminhos possíveis, esse não foi o pior. Pelo contrário. Porque essa tese, quando prestigia o dolo, a necessidade de dolo específico de apropriação e a contumácia, ela acaba abrindo a possibilidade, nem a possibilidade, né? Ela acaba determinando que o Ministério Público faça a comprovação da existência de um dolo específico. Então, lima aqui desses casos as hipóteses de erro no recolhimento. Então, se houver um erro, isso não é uma conduta típica. E outra coisa, isso eu não sei se vai ser vinculado nos votos, mas me parece aqui que a pessoa jurídica, aqui nas penalidades tributárias, nos crimes que tem fundo tributário, não é a pessoa jurídica que responde, porque a pessoa jurídica não pode ser presa. Então, me parece que para que você atinja a pessoa física, né, você deveria que, no mínimo, observar os requisitos do artigo 135 do CTN, para responsabilização pessoal. E aí, fazendo essa breve introdução aqui, eu coloco para vocês me dizerem o que vocês acham desse julgamento, e se vocês interpretam essa tese de uma maneira tão positiva quanto eu. Excelente, Raquel, a exposição. Acho que abrangeu todos os principais pontos que foram tratados no julgamento. Essa questão que você falou da contumácia, isso acabou. Nós estamos ansiosos por ver o julgamento dos embargos de declaração que serão opostos em relação a essa matéria, porque o tribunal vem num julgamento que não tem efeito erga omnes, diz que isso tudo que ele disse, que é necessário, que isso aí é crime, em primeiro lugar, o que já, a meu ver, não procede. Diz que deve existir contumácia, sem definir o que é contumácia, e a existência de dolo específico. Agora, isso abre a possibilidade de os juízes de primeira instância passarem a entender que é correta essa jurisprudência e passarem a adotar um entendimento e com critérios muito pessoais a respeito do que seja contumácia. O que é contumácia? O sujeito não pagou 2 vezes, ele poderá ser considerado como tendo cometido o crime. O próprio julgamento do caso envolve um sujeito que não havia contumácia no caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Até isso será, eu já tive conversando com o Igor Mauro Santiago e o Pier Paolo, que são os advogados do caso, isso será levantado. Os critérios que foram criados aqui para fixar esse precedente não se aplicam ao caso em julgamento, entendeu? Essa questão que você diz você falou muito bem, da base de cálculo ICMS, PIS/COFINS, se o ICMS está na base de cálculo PIS/COFINS ou não, isso não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa é você dizer se está na base de cálculo, se é considerado receita ou não. Outra coisa é você examinar o artigo 2º, inciso 2, que todo mundo fala em crime de apropriação indébita lá do Código Penal, mas não é esse que está em julgamento. O que está em julgamento é da 8.137, é apropriação indébita tributária. E a apropriação indébita tributária, ela leva em consideração 2 elementos que não estão presentes no não pagamento do ICMS próprio, que é o tributo descontado e o tributo cobrado.
Na relação jurídica que se estabelece é com o contribuinte. O que ele cobra do consumidor é preço. Obviamente que o ICMS está embutido nesse preço, como estão embutidos vários outros custos e várias outras despesas que são inerentes à atividade exercida pelo contribuinte. Os seus fornecedores, todo aquele valor que é recebido nada mais é do que um valor que será destinado ao pagamento dos fornecedores do comerciante. No entanto, se ele não paga os seus comerciantes, ele pode ser considerado criminoso, houve apropriação indébita? Não. Aquele elemento que compõe o preço dele, da mesma forma que o ICMS. Então, quando ele não paga, ele descumpre a obrigação própria, diferentemente do ICMS substituição tributária, que você tem uma cobrança assim, de um imposto que é devido pelo comprador da mercadoria. Apesar que eu sei que o seu colega Heleno Torres tem uma tese que eu concordo com ele, de que nem mesmo a substituição tributária poderia estar inserido nisso. Eu concordo com ele. Mas eu vou admitir que substituição tributária estaria nisso. Entendeu? Então, não há desconto, não há nada. Agora, é uma sanção política. Antes de falar de sanção política, eu queria ouvir o Daniel e o Bechara a respeito da sanção. O que você acha disso, Daniel? Olha, a questão é interessantíssima. Ela cria efeitos que são, na minha visão, que não foram pensados no momento da decisão, porque a partir do momento que o sujeito ele faz a declaração, mas ele não paga, ele pode ser criminalizado. O que se está dizendo em outras palavras? Não declare. E aí sim haverá a sonegação. Então, acaba sendo um estímulo à sonegação, né? Quando o empresário não tem recurso. Ele vai ter que passar por toda uma via-crucis, inquérito criminal, constituir advogado. Não, eu vou pelo caminho que vai dar mais trabalho para o fisco. Qual é o caminho que vai dar mais trabalho para o fisco? O fisco vai ter que me autuar, ele vai ter que fazer uma representação fiscal para fins penais, que só vai poder ser levado ao Ministério Público depois de exaurido o processo administrativo fiscal. Então, é isso aí, essa decisão acabou sendo um estímulo aos que não têm recurso e não vão declarar para não terem o risco de sofrer esse tipo de revés, né? Então, por mais que a Raquel muito bem tenha elogiado os pontos positivos dessa decisão, de criar um dolo específico, de trazer o elemento da reincidência, né, da contumácia para o tipo, né, especificamente no tocante ao ICMS de operação própria, eu particularmente entendo que isso é um estímulo à sonegação, porque é muito mais jogo você ficar administrando um processo administrativo fiscal, depois levar isso para uma execução fiscal, do que efetivamente você ter o risco de, ao fazer a declaração, já tratar já ter esse risco inerente à conduta, né? E ter que mostrar que, na verdade, haveria uma inexigibilidade de conduta diversa em função das condições financeiras do setor, de uma pandemia ou coisa que o valha. Então, isso é uma coisa que é interessante analisar, que remete a um outro tema, porque se você também não faz a declaração, aí tem a multa isolada pelo descumprimento da obrigação acessória, que beira o confisco, às vezes, ou seja, está tudo imbricado e a situação é muito delicada. Né? Então, para não estender, vou passar a palavra para o Bechara. Eu consigo entender perfeitamente quando a Raquel fala. Para mim, não ficou tão ruim. Não ficou tão ruim porque estava desesperador, né, Raquel? Eles mudaram, né? Dentro do que poderia ser, eu acho que é o copo meio cheio. Na verdade, exatamente. Você está olhando o copo meio cheio, e tem toda a razão, porque do jeito que estava, do jeito que eles julgaram na primeira vez, quer dizer, é crime, é apropriação indébita e acabou. E aí você tem pontos fundamentais. A história do
Você não O criminaliza... mero não pagamento de tributo, independentemente se ele é crime. Estava largado, tanto é que a Ah. pressão foi tão grande que eles tiveram que, né, com perdão da palavra, tiveram que rebolar, né? E aí o que acontece é o seguinte, aí tudo bem, aí vem a questão do dolo, né? Quer dizer, tem que ter uma intenção específica de fazer apropriação indébita, tem a história do quanto mais, isso aí eu não vou acrescentar, eu acho que vocês falaram muito bem, né? E um ponto muito importante que a Raquel levantou, que é a história da criminalização da pessoa jurídica, isso não existe, né? Então, você tem o crime de apropriação indébita no destaque de ICMS, né? Você tem que, obviamente, entrar em todas as searas de apuração da pessoa física que tem responsabilidade direta pelo ato, né? Então, enfim, eu não aceito essa decisão do Supremo, não gosto, acho absurda. Até porque já tem penalidade. A penalidade é a tributária. Que é dentro do nosso tema de hoje, não é a penal. Só para da Ana Lúcia, né? Você vai falar, não? Ah, tá. Não, pode falar. É que a Ana Lúcia está perguntando, né? Na ausência de uma definição legislativa de contumácia, pode a Receita definir? A Receita não. Né? Até, inclusive, há um projeto de lei para definir o que seria o devedor contumaz, um projeto de lei. E isso deveria, inclusive, vir por lei complementar com base no artigo 146 da Constituição. O que a dúvida aqui, na minha opinião, e que a gente vai ter que debater melhor, e até eu queria saber o que vocês acham, é se os estados poderiam, com base na competência do artigo 24, parágrafo 3º, enquanto não editada uma lei complementar federal, definir no âmbito dos estados o que seria o devedor contumaz. Não, eu acho que não, isso é matéria penal, está reservada à União Federal. E agora, já existem milhões de definições de contumácia espalhadas aí por esse nosso Brasil, pelos estados e pelos municípios, né? E você vê que essa definição é absolutamente relevante, né? Eu entendo até porque o que se quer buscar evitar que os contribuintes se financiem com não pagamento de tributos. Então, o sujeito deixa de pagar tributos, vai se financiando para fazer outros pagamentos. Se isso é reprovável ou não, o legislador brasileiro, até o momento, entendeu que não seria. Algo que poderia ser antiético, poderia ser imoral, poderia ser uma série de coisas, mas nada que levasse ao ponto de ser considerado como crime. Muito pelo contrário, você tem o artigo 5º, você tem a Convenção de São José, todas no sentido de que não é possível a prisão por dívida. Então, se o sujeito escolhe não pagar um dos seus credores para pagar outro, se ele faz isso de forma contumaz, isso aí, por enquanto, o legislador não disse que era crime. Então, precisaria de ter o poder legislativo dizendo que isso é crime. E vocês vejam a forma como é incoerente essa jurisprudência, porque o Supremo Tribunal Federal, em várias ocasiões, súmula 70, disse que é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. A súmula 323, que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Outro, proibir o exercício das atividades profissionais. Ou seja, não se pode apreender as mercadorias pelo não pagamento de tributo, mas pode-se prender o comerciante. Olha que incoerência, né? Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, todos no sentido de que, olha, o mero não pagamento de tributos não pode levar à responsabilização do administrador. Não pode levar à responsabilização do administrador, mas pode levar à sua prisão. Então, quer dizer, é uma incoerência absoluta na jurisprudência no que diz respeito a esse tema. E eu vou trazer só rapidamente aqui para vocês uma parte do voto do ministro Lewandowski quando se examinou a constitucionalidade da Lei 8137, que questionou-se a constitucionalidade dela, se ela poderia criar os crimes que criou. E o que o ministro Lewandowski disse, com todas as letras, as condutas tipificadas na Lei 8137 não se referem ao não pagamento de tributos.
Não se trata de punir a inadimplência do contribuinte, ou seja, apenas a dívida com fisco. Ou seja, a lei não nasceu para isso. E de uma interpretação, com a devida vênia, repito, do Supremo Tribunal Federal, leva-se a uma conclusão que me parece absurda e que deve ser corrigida. Entendeu? Concorda? Bom, concordo. Acho que todos concordam com isso, né? Isso aí não vai gerar muitas dúvidas, né? Eu vou passar, então, para a próxima pergunta que eu tinha colocado aqui para o debate, que é o seguinte. Para a configuração da apropriação indébita tributária, é indispensável a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado? Por que eu já vou dizer por que eu estou perguntando isso, né? Porque me parece ser muito claro aqui que o dano, o bem jurídico tutelado aqui é o dano ao erário, né, em crimes que têm fundo em matéria tributária, e não o ius puniendi do Estado. E aí, sendo assim, e essa visão me parece que é corroborada pela súmula vinculante 24, quando condiciona a persecução penal o lançamento definitivo na esfera administrativa, o próprio Instituto da Denúncia Espontânea. E a minha pergunta é por que eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a possibilidade de extinção da punibilidade em casos como esse, em casos de crimes tributários, quando o contribuinte adere à transação. E aí, qualquer tipo, né? Tanto a transação extraordinária quanto a recém-regulamentada, a transação do artigo 171 do CTN. Porque no caso da transação, o que acontece? Você tem concessões mútuas e, de certa forma, o bem jurídico que teria sido lesado vai ser restaurado. Será que isso não extingue a punibilidade? Não, eu vejo ainda uma outra situação em que não há dano erário também, e você pode, eventualmente, não estar fazendo o recolhimento de tributos, mas de forma absolutamente legítima. Se você tiver mais créditos que débitos. Você não faz recolhimento algum de valor monetário aos cofres públicos, porque você tem créditos. E, no entanto, obviamente, nós não estaremos aí diante de uma apropriação indébita. Né? Há outras situações também, por exemplo, a inadimplência. Perfeito. Se eu cobrei o tributo, o ICMS é devido independentemente de haver pagamento ou não dos valores devidos em razão da compra de mercadorias que é feita. O tributo é devido, mas eu não recebi o respectivo valor do meu cliente comprador. A apropriação indébita de quê? Se eu nem recebi o preço. Não é? Mas, Peixara, o que você acha? Não, minha resposta é sim, Raquel. É sim. Por sim, todos né? esses motivos. A gente pode achar vários exemplos aí, exatamente. Se você repõe o dano, o eventual dano que dá margem a uma pena de prisão, extingue-se a punibilidade. Não devia nem existir isso. Inclusive, o pagamento do tributo é uma modalidade de extinção da punibilidade. O próprio não pagamento do tributo, quando você não tem condições financeiras, a gente já viu inúmeros julgados, né? O cara prova, os clubes de futebol sempre falidos, aquela história das penhoras, e o cara não tem condição de pagar, aí tem tudo penhorado. Não, você não paga às vezes porque totalmente está falido, não tem como pagar. Acabou. Não, e o pagamento do tributo é causa de extinção da punibilidade do crime. Então, aí você pode ter crédito, exatamente, tem tudo isso que você falou também. Tem uma questão doutrinariamente... Aquele tributo foi pago com crédito, na verdade. Foi pago contra a moeda. Doutrinariamente, há uma distinção entre o artigo 1º e o artigo 2º da Lei 8137, no sentido de que o artigo 1º trataria de crimes de resultado, né? Enquanto o artigo 2º trataria de crimes de mera conduta. Isso teria implicações, né? Tanto que a súmula 24, ela fala no artigo 1º e ela não fala no artigo 2º. Então, o artigo 2º, o crime, ele estaria aperfeiçoado, caracterizado, independentemente da lesão ao erário no sentido arrecadatório, né?
E aí, talvez, essa pergunta da Raquel, capciosa, Raquel, ela vá muito por essa linha de distinguir o que seria crime de mera conduta, crime formal, do crime material, crime de resultado, né? Por outro lado, ao mesmo tempo que o Supremo ele se limita a falar do artigo 1º na súmula 24, em outros julgados, ele diz que tanto faz ser o artigo 1º ou 2º para que a pretensão punitiva do Estado seja extinta com o pagamento do tributo. E aí vai muito na linha do que o Bechara e o Brigagão falaram agora, né? Então, assim, no meu entendimento, a lei penal tributária ela existe para, em última análise, garantir o cumprimento das obrigações tributárias e, consequentemente, a arrecadação necessária para o desenvolvimento da atividade estatal. É isso, é uma lei de coação ao pagamento. Essa distinção doutrinária, dentro desse espectro, deixa de ter valor, porque seja crime formal, seja crime de resultado, em última análise, sempre o que se busca é o resultado, que é a arrecadação. E é por isso que você tem superiores dizendo que a do Estado se extingue com o pagamento. Pronto, fechei a minha participação aí. Eu fiz essa pergunta, até porque eu estava discutindo e fazer duas aqui as discussões que eu tive, tanto com a Nina, que está aqui, que fez até uma pergunta, quanto com o Rodrigo, que trabalha comigo. Justamente sobre isso, porque existe um movimento dos criminalistas mais para a linha dos punitivistas, né, de considerar que a própria súmula vinculante 24 deveria ser revogada. Então, me parece que para essas pessoas, esse tipo do artigo 2º, inciso 2, não demandaria um efetivo dano ao erário, o que não me parece que é o correto, tá? Eu acho que todos os crimes tributários, eles, em última análise, acabam visando tutelar os cofres públicos, né? E não prender o indivíduo, até porque o preso não paga tributo. Não parece que essa é a lógica do sistema. Mas isso é uma discussão que pode ser feita a partir de agora, muito por conta dessas transações aí que vão ser feitas. Quer dizer, se esse, eu não sei se é o caso, eu não vi a notícia hoje, mas será que esse contribuinte que foi preso, se ele transacionar agora... Lembrando uma coisa, Raquel, essas trocas de transação, elas têm uma restrição. Eu acho que sim. Elas têm uma restrição para tributos e penalidades que são fruto de ações ilícitas. Penais, multa penal. Penais, perfeito, obrigado, Bechara. Então, assim, eu não sei se essa transação em particular, ela seria apta a essa situação fática que você está trazendo. Mas o parcelamento ordinário, que não tem essa restrição, a princípio, poderia servir para balizar esse teu hipotético. Sim, e aí eu coloco até uma questão, assim, mas para pensar também sobre o descumprimento de obrigação acessória, porque isso tem, pesquisando aqui, eu vi que isso agora está em voga em relação ao acordo de não persecução criminal, que saiu agora no final de 2019. Por quê? Porque se ele seria aplicável ou não a crimes tributários, porque ele prevê como condição o ressarcimento do dano. E aí, no caso de obrigações acessórias, como é que eu ressarciria esse dano? Quer dizer, existe dano? Então, incluir... E ainda tem mais uma questão, que também foi levantada pelo Marco Aurélio Greco nesse evento do fórum da Emerge, que é a possibilidade de acumulação de penas, o nebis in idem, né? Não poder aplicar duas penalidades sobre o mesmo fato. Ele até cita um julgado do grande Stevens, que seria um advogado de um grande grupo italiano, que teria sido julgado pela CVM italiana e teria sido severamente punido por ela.
E, logo em seguida, a promotoria ingressou com uma ação penal contra ele, para que fosse, agora não sob a luz da legislação financeira, mas sim sob a luz da legislação penal, puni-lo pela prática daquele ato. E ele teria duas alternativas, ou a Corte Europeia de Justiça ou a Corte de Direitos Humanos. Ele não apelou para a Corte de Justiça e foi para a de Direitos Humanos, buscando, para o seu caso, a aplicação do princípio do ne bis in idem. Eu já fui punido por isso. Eu fui punido por isso, eu não posso agora ser punido duplamente pelo mesmo fato. E ele ganhou. Então, quer dizer, é um outro assunto que, se nós tivéssemos mais tempo aqui, nós poderíamos debater especificamente, que é a acumulação de penas em decorrência da mesma infração. Mas acho que agora nós já estamos aí com a hora adiantada. Essa seria a próxima pergunta, e eu prometi para o Rodrigo, porque ele é um cara que fala muito sobre isso, que eu ia fazer um jabá aqui do livro dele. Então, olha, Direito Tributário Sancionador, ele fala exatamente sobre esse caso do bis in idem entre o direito penal e o direito tributário. Então, leiam. Vale a pena discutir muito isso com ele ontem. Então, parabéns ao Rodrigo. Então, vamos fazer um jabá para um outro amigo nosso também, o Paulo Coimbra, que é... Paulo Coimbra. Que é um dos maiores especialistas, né, em penalidades em matéria tributária. O Direito Paulo Coimbra... penal, tributário penal ou vice-versa. Sancionador, o Paulo Coimbra participou desse evento, a que eu me referi, das questões que foram postas pelo Marco Aurélio, e foram duas exposições espetaculares. Eu recomendo, está no YouTube, vocês podem pegar lá, vocês botem Emerge, Fórum de Tributário, enfim, vocês vão conseguir chegar a essas duas aulas que são dadas, tanto pelo Paulo Coimbra quanto pelo Marco Aurélio Greco. Vale muito a pena, quem gosta desse tema, dar uma verificada nesses dois vídeos. Tá bom? Bom, gente, alguém tem mais algo a dizer? Uma pergunta ali da Nina, não sei o que vocês acham. Sim, a Nina, a questão da lei complementar. Acho que você já tinha respondido, Raquel. A questão da necessidade de lei complementar. Sim, acho que matéria geral. A minha opinião e da Raquel certamente são nesse sentido. Não sei se o Béchar e o Daniel concordam, mas acho que é norma geral e deve, portanto, constar. Não ser. Imagina a definição de contumácia de forma diferenciada, espalhada pelo Brasil inteiro, com mesmo esses por contributos. convênio. Mesmo por convênio não daria, não. Isso aí não dá para ser matéria de convênio. Sobre isso, eu tenho até uma... Acho que tem que ser lei complementar, tem que ser uma lei nacional, que as 3 esferas da federação devam observância a essa norma. É verdade. Concorda, Daniel? Concordo. Perfeito. É isso, né? Acho que já deu o horário, né? Exatamente. Então, vamos encerrar. Olha, foi uma satisfação enorme estar com vocês 3 aqui. É uma satisfação enorme esse papo, e principalmente em decorrência da assistência que houve, que foi muito boa. Então, acho que daqui a um mês estaremos aí de volta com outro assunto que nós... Eu só acho que a gente está concordando muito, nós 4. Acho que a gente precisa chamar o Sérgio André e o Ricardo Almeida. Vamos pensar nisso para o próximo. Tá? Vou anotar aqui. Tá bom. Tchau, valeu, gente. Um abraço para vocês. Obrigada. Obrigado pela audiência, pessoal.